Bom dia a todos. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de vocês. Eu sei que há tantas ocupações por aí. Eu tenho notado que a Cognópolis ultimamente está muito agitada intelectualmente. Curso para tudo quanto é lado. A semana passada parece que houve 7 num dia só. O interesse nesse assunto que nós pretendemos tratar hoje em conjunto, as parêmias, nem sempre é grande. Primeiro porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é parêmia. Eu recentemente perguntei numa assembleia lá o que era parêmia e as pessoas não sabiam dizer o que era. De fato, é até difícil de definir. Tem um tipo de parêmia que é chamado provérbio. Se pegar o dicionário, vocês vão ver as definições mais díspares. Porque é difícil você botar em algumas palavras a riqueza de uma parêmia, a riqueza de um provérbio. Parêmias eu defino como um conceito que abrange vários outros, vários outros tipos. E um deles, o mais conhecido, é o provérbio. Mas tem o adágio, tem o apotegma, tem o brocardo, tem o anexim, tem aforismo, tem máxima, tem apodo, tem moto, tem preceito. Então, são muitos conceitos que estão dentro da parêmia. E quando as pessoas não sabem a riqueza que é o estudo de parêmia, ela pode nem estar interessado. Pensata, que foi uma palavra cunhada pelo professor Valdo, baseada no italiano, que em português não existe ainda dicionalizado pensata. E na palavra latina, que é de pensare, pensar em latim significa ponderar, significa pesar. E como antigamente, a gente tem que falar aqui, nem todo mundo é novinho, mas antigamente as balanças eram assim, tinham 2 pratos. Hoje, tudo digital, as pessoas perdem a ideia. Então, ponderar, você é equilibrar as coisas. E daí veio pensar, refletir, veio disso aí de pesar. Pesa os prós e os contras. É interessantíssimo ver a etimologia das palavras para ver como é que a gente chegou a certos conceitos. Bom, as parêmias se inserem num estudo mais amplo que é a filologia. Às vezes as pessoas dizem, eu vi umas parêmias, eu estudei parêmias, eu li parêmias. Parêmia não é coisa só para ler, não. Justo por quê? Porque a parêmia é a síntese de um pensamento, é a síntese de uma reflexão, é a síntese de uma experiência, é a síntese de uma vivência. E para você entender, você tem que desdobrar, você tem que fazer o trabalho contrário, que é justamente a análise. E como nós vamos ver mais para frente, a parêmia, o provérbio é multiuso, serve às vezes para situações diferentes. E a gente ouve às vezes uma parêmia num sentido, empregada num sentido, mas a origem dela foi outra. Nós vamos ver isso daqui no correr da nossa conversa. Agora, já que já tem um punhado de gente aí, eu já vou adiantando. Eu não estou aqui para falar, eu estou aqui para dialogar.
Então, deixo vocês absolutamente livres e até incentivo mesmo a me interromper a qualquer momento. Simplesmente comecem a falar. Tem microfone, se não tiver, levanta a mão, ou falem e a gente pede um microfone para que haja um intercâmbio. É importante. Bom, por que essa palestra sobre parêmias? Porque era um xodó do professor Valdo. Nos últimos anos da vida dele, o professor Valdo se dedicou à leitura e estudo de parêmias. Segundo eu ouvi mais de uma vez do professor Valdo, ele leu milhões de parêmias. Várias vezes, antes da mini tertúlia, a gente via, o professor Valdo estava aqui, ele estava anotava qualquer coisa. Se eu olhar, ele estava com um livro de parêmias na mão. E vários livros que a gente encontra no Holociclo, dicionário de parêmias, dicionário de citações, dicionário de sentenças, se nota que o professor Valdo achou qualquer coisa de interessante ali, faz uma observação, ou seja, positiva ou negativa, faz um achego. E eu convido quem estiver interessado, depois que a gente adentrar um pouco o assunto, vocês podem começar a se apaixonar por parêmias como o professor Valdo e eu. E aí vocês vão querer estudar. E durante essa conversa nossa, eu vou dar algumas dicas de como se ater. Ok? Então vamos lá. Olha só, fizeram um efeito especial aí. A equipe está de parabéns, né? A equipe está de parabéns. Tem uma biblioteca, uma cortina que era uma biblioteca antiga, e se abrindo, né, para que a gente possa adentrar no estudo. Antes de mais nada, eu vou ler em voz alta um texto, né, que vocês não estão acostumados, né? Não acredite em nada, nem mesmo no que informarem nesta tertúlia matinal. Experimente. Tenha suas experiências pessoais. Eu vou voltar a esse texto porque ele é composto de duas parêmias. E eu vou dissecar isso aí depois, do ponto de vista das parêmias, ok? Então, qualquer coisa que eu afirme aqui, qualquer coisa que eu leia, passe pelo crivo do princípio da descrença. Primeiro, sabedoria nas parêmias. Por que eu escolhi o título para sabedoria nas parêmias e não das parêmias? Dá para ver, não é? Se eu dissesse sabedoria das parêmias, eu ia afirmar que as parêmias são sábias, né? E sabedoria nas parêmias, vocês vão ter que procurar sabedoria nas parêmias, porque há parêmias que são baratosféricas, há parêmias que são absolutamente estúpidas, né? Há provérbios chulos, e que não deve seguir, depende. O que nos interessa é justamente a sabedoria nas parêmias. Vamos estudar as parêmias que são sábias. E depois eu vou voltar à questão dessa aí também, lembrando um prefácio do escritor Umberto Eco, que todo mundo conhece, que é um gozador de primeira. Ele, num prefácio a um livro do professor Tosi, nós vamos falar do professor Tosi mais para frente, e na versão francesa desse livro aqui, que é Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas, professor Tosi, e há um prefácio
do Humberto Eco, em que ele faz justamente uma paródia da Utopia de Thomas More. E ele imagina justamente um mundo que fosse governado por provérbios. Um mundo utópico, em que os princípios seriam todos proverbiais. E aí, nessa paródia dele, que é justamente sarcástica, ele mostra que não somente o provérbio tem sabedoria, mas quem lê tem que ter sabedoria. Se quem lê não for um doido, for um idiota, ele vai tirar justamente o contrário daquilo ali. Então ele mostra que, se, por exemplo, nesse mundo fantástico, utópico, as pessoas seguindo o provérbio, cachorro que late não morde, e eles, para se proteger contra os ladrões, eles amordaçavam os cachorros. Entenderam o negócio? Mas a pessoa, se ele não for capaz de entender o que está dito ali nessa metáfora, né, ele vai tirar. E falar é prata, e se calar é ouro. Então ninguém falava nada nas assembleias, né? Porque afinal de contas, se calar é ouro, é mais importante, então todo mundo ficava mudo. Então não havia, nos debates deles não havia discussão e assim por diante. Vocês podem ir imaginando os provérbios e ver, ele elenca uma quantia enorme de provérbios interessantíssimos e que são corretos, mas entendido por alguém maluco. É claro que esse reino, né, da utopia durou alguns anos só e se perdeu, né, justamente por falta. É interessantíssimo isso daí na introdução, para que a gente esteja alerta ao que vai ver, ao que vai estudar, ao que vai entender. No dia 26 de 8 de 2013, 26 de agosto, numa mini tertúlia, o professor Valdo propôs uma IC dedicada ao estudo IC, tem um senhor aqui que eu estou vendo, IC é Instituição Consciencial, né, que todo mundo sabe, dedicada ao estudo e pesquisa de parêmias, com o intuito de alcançarmos erudição mais abrangente e procurarmos as sementes da conscienciologia ao longo dos séculos, nas culturas mais variadas. Isso aqui eu estou juntando o que ele propôs nesse dia e o que ele nos explicou em um outro dia numa reunião. Acontece que eu e minha esposa tivemos um compromisso na parte da manhã e chegamos atrasados na mini tertúlia. Era mais ou menos umas 10 horas, quando a gente ia chegando já na Covinópolis, de volta ao nosso compromisso, e dissemos, já que ainda tem tempo ainda para um pouco da mini tertúlia, vamos aproveitar. E nós viemos. Quando eu entrei naquela porta lá, o professor Valdo, com toda a vivacidade dele, a maneira dele de se apresentar, ele falou, lá, e chegou. Eu até assustei, falei, o que é isso, né? Ele chegou, falou, vem cá. Aí eu disse, porque ele quer comigo, né? E à medida que eu ia descendo, fui sentindo uma energia abrangente, sabe? Eu de vez em quando uso umas expressões vulgares, né? Eu sou da roça, era uma energia de cortar com a faca. Quer dizer, era de casca grossa sentir. E aí ele, com um papel, e me deu. E no papel estava escrito Centro Internacional de Paremiologia. E ele falou, leia, eu li. E ele disse, de madrugada, um amparador se aproximou dele e
falou que ele me convidasse para dirigir um EIC dedicado à parêmia. E aí ele me disse, topas? Você vai dizer o quê, né? Simplesmente, eu até usei uma expressão vulgar de novo, né? Eu não fujo da raia. Eu topo, mas eu não tinha a mínima ideia da tarefa que ele estava me confiando. Várias pessoas se interessaram no mesmo dia, nós fizemos um grupinho e começamos a projetar como seria essa IC dedicada ao estudo de parêmias. Mas as circunstâncias, necessidades da Cognópolis em geral, fizeram com que várias pessoas que estavam colaborando, que estavam interessadas, foram chamadas a tarefas mais urgentes, mais prementes, e a IC não se realizou ainda, é uma pré-IC. A pré-IC ficou meio em banho-maria. Nesse meio tempo eu aproveitei para me qualificar mais, voltei a um estudo mais sério do grego, né, que fazia 40 anos que eu tinha deixado mais ou menos de lado, raramente eu lia alguma coisa em grego, e o estudo do latim, porque, como nós vamos ver daqui a pouco, para estudar parêmias tem que ter uma certa cultura clássica. E recentemente nós revitalizamos o grupo, estamos com umas 8 pessoas interessadas e nós nos encontramos toda quarta-feira, das 16 às 18 horas, na IEC, que o professor César gentilmente nos concedeu uma sala lá para que a gente pudesse reunir. E nós estamos justamente estudando os parêmias. Isso fazendo um histórico, né? No dia... Voltando para mostrar para vocês o que o professor Valdo pensava de parêmias, eu vou citar aqui uma resposta que ele deu a uma pergunta na mini tertúlia no dia 27 de dezembro de 2012. Perguntou-se ao professor Valdo em mini tertúlia qual a diferença entre pensata, que era um termo que ele usava, e outras produções literárias. Aí, pensata, vocês entendam parêmias. Ele respondeu: a funcionalidade da pensata é ser multiuso. É uma entrada, um verbete, uma síntese. O alcance é evolutivo. A pensata transcende a filosofia, a arte, o mestrado, o doutorado, a literatura, a Academia Brasileira de Letras. Leva ao universalismo da intelectualidade, é holofilosófica, superior ao artigo, verbete e livro. Essa afirmação dele é de deixar de queixo caído, né? O professor Valdo, que sempre falava em livro, escrever livro, e ele vem dizendo que a pensata, ou a parêmia, é acima do livro. Alguém tem alguma ideia? Pode falar. Incluindo também que a pensata, se pergunta se é um gênero literário. Um gênero literário. Uhum. Aí até eu anotei aqui que o Paulo Ronald, eu vou ler o que ele disse aqui. Ronald. Paulo Ronald. Ele também não tem um estilo explícito, mas também suas regras quanto à forma. Como convém a textos literários, possuem outras características, tais como a literação, a antonomásia, a antítese e o quiasmo, e todas as variantes da metonímia, que é a rainha da retórica, a metáfora,
o abuso da elipse, para dar iconicidade à mistura. Tudo para que a afirmação detenha ou acelere o fluxo sanguíneo, de tal maneira, de tal modo que convida à meditação ou à reflexão, que é, afinal, o objetivo pelo qual se tornam sentença. Então, é considerado um gênero literário pelos Exato. intelectuais. O que é justamente uma parêmia, uma pensata? Ela é justamente a síntese de um estudo que você fez sobre algum assunto. É a síntese de reflexões de anos. É a síntese do seu pensamento a respeito de uma experiência marcante, de uma observação que você fez. Ela abrange tudo. E como ela usa todos os gêneros literários, todas as figuras de retórica, de linguagem, de uma maneira assim, em algumas palavras, você resumir todo mundo, é aí que está a grandeza da pensata, a grandeza da parêmia. Eu trouxe aqui como exemplo um oxímoro que é narrado por Suetônio. É interessante que Suetônio, e se trata de um historiador romano do segundo século, segundo e terceiro século, né? Segundo século. Primeiro e segundo século. Ele nasceu quase no fim do primeiro século da nossa era e morreu no meio do segundo. Ele escreveu, entre outras coisas, historiador, De Vita Caesarum, a vida dos Césares. E ele narra que o imperador Augusto dizia aos seus comandantes: Spevide Vradius. Interessante que os romanos, os nobres, da alta classe, os patrícios, eles usavam muito o grego quando eles falavam alguma coisa mais elevada. E essa frase dele não se tornou conhecida como Augusto falava em grego, mas na tradução latina. E quem visitar o polo de discernimento, ao entrar, logo depois que passa a portaria, do lado esquerdo tem uma placa dizendo: bem-vindos, você está na Avenida Festina Lente. Festina Lente é um oxímoro. Oxímoro quer dizer, uma palavra diz o contrário do que ela é. Por exemplo, o grito do silêncio, por exemplo. Festina Lente significa apressa-te devagar. Então, imagine um imperador dizendo aos seus comandantes nas batalhas para se apressar devagar. Veja o que está por trás disso daí. Vão para frente, mas calçando tudo. Não vão feito loucos que o inimigo vai vencer. E, embora lá se chame Avenida Festina Lente, ela é bastante estreita. Dá para encontrar 2 carros. Mas se você for feito louco, você risca de bater. Você risca de arranhar o seu carro ou estragar o do outro. Então, essa parêmia, esse oxímoro, perfeito no lugar onde está. Eu não sei se as pessoas que lendo ali Festina Lente entendem que é para se apresse, mas devagar, viu? Tome cuidado. Tem passarinhos também no chão, às vezes.
Pois não? Eu queria só ratificar o que você falou, Laurentino. Eu acho muito importante a gente refletir sobre a questão das pensatas. Quando você diz que a parêmia é uma linguagem para pessoas sábias, ela não sintetiza só uma sabedoria, mas ela também é para pessoas que já entendem de algo, né? Eu também penso assim. E depois você disse que, numa da fala, né, do Valdo, isso eu me lembro, eu estava presente, que ele falou que a pensata é superior ao livro e é superior a tudo. Mas eu acho que é bom a gente, assim, enquanto grupo, né, que está incipiente dentro de um corpus de ideias que é a Conscienciologia, nos ater, não estou falando para você, estou falando assim para mim e para boa parte do grupo, nos ater que, para escrever pensatas, conforme o Valdo terminou a sua carreira de intelectual, entre aspas, né, com um dicionário de pensatas, ele fez uma síntese de tudo que ele escreveu nos últimos 50 anos. Então, para a gente chegar nesse nível de excelência de escrita, eu penso que a gente tem que passar pelos livros, pelos manuais, pelos dicionários, até chegar lá na frente. O que você acha? Eu concordo perfeitamente. Quando eu disse justamente estão interessados em pensatas, pensatas, parêmios, ortopensatas, que justamente que é o mais importante, né, que é um pensamento correto, de acordo com a cosmoética, que é justamente a sabedoria evolutiva, que é a que conta, e nós temos que estudar. Eu chego a afirmar umas coisas assim, meio até, não de forma agressiva, mas nós temos um princípio, um conhecimento que nos foi passado da evolução, e que depois que você chega a serenão, há um dado momento em que você já não tem mais nada que fazer aqui nesse planetinha nosso aqui, a gente se torna consciência livre. Então nós descartamos o corpo físico, o corpo emocional, né? O psicossoma, e ficamos só com o mental soma. Como é que nós vamos nos tornar conscientes livres sem desenvolver o nosso mental soma? É impossível. Então, o estudo, seja ele qual for, mas que alargue a nossa mente, a nossa capacidade de entender, de julgar o mundo, de refletir, o estudo é estudo, né? Justamente na pré-IC nossa, nós temos como lema esse mega pensênio do professor Valdo: estudo é estudo. Vai dizer, mas só estudar, mas nada. Não quer dizer isso, não. Quer dizer que a gente não vai fazer outra coisa além de estudar. Mas é justamente compreendendo tudo aquilo que a gente faz estudando, compreendendo a trajetória que nós fizemos no passado, e a nossa evolução, é aí que nós vamos compreender as coisas. Então, Laurentina, eu acho assim, super importante essa sua IC, e nesse sentido, por isso é que eu fiz essa observação, porque se você pegar o léxico, os 2 volumes, praticamente todos os assuntos que estão ali, se você procurar nos 700, no Projeciologia, nos Homo Sapiens e na enciclopédia, tem alguma coisa. Pouquíssima coisa tem ali que é assim, que não foi falado em nenhum dos outros tratados. Então, quando ele finaliza aquele trabalho, e para a gente é muito fácil de entender, porque a gente estudou os outros tratados, estudamos os manuais, fizemos o beabá. Por que eu falo isso? É porque eu concordo perfeitamente com o que você falou. A parêmia, se a pessoa não souber o que está sendo falado ali, ela pode levar para o outro lado, porque como é uma síntese muito curta, se a pessoa não tiver uma condição de uma análise, ela pode sim ser induzida a um erro, e aí a pessoa, ao invés de ajudar através da escrita, vai se acompliciar com o grupo, né? Então, por isso é que eu estou te fazendo essa observação. Exato. Eu estou absolutamente de acordo. Por isso eu digo, no estudo das parêmias, nós vamos ver um pouco para frente, e justamente a gente procura ver qual a situação, contextualizar aquilo que a gente lê. Então, as parêmias são justamente um estímulo intelectual. Faz você dizer, mas por que diz isso? Por exemplo, tem uma parêmia
que é bastante conhecida, de Terêncio, um personagem de Terêncio, e que diz, traduzindo para o português, eu sou um homem e nada do que é humano me é alheio. Você vê isso aí citado várias vezes, até de uma maneira, como é multiuso, né? Que qualquer coisa que diga respeito ao ser humano me interessa intelectualmente, me interessa, eu entendo disso, ou eu tenho uma ideia. Mas se você for a Terêncio e ler onde é que ele está, é o seguinte, se trata de dois personagens, dois vizinhos. Um tinha comprado um terreno, uma fazenda ao lado do outro. E esse senhor que comprou era velho, já tinha uns 60 anos, e ele trabalhava feito um escravo. Ele tinha escravo e tudo mais, mas trabalhava o dia inteiro, ele estava trabalhando, ele ou arando terra, ou fazendo isso, fazendo aquilo, e passava o dia inteiro se ocupando. E o vizinho dele disse para ele, mas afinal de contas, eu tenho notado, já faz pouco tempo que está aí, é vizinho, sabe, vizinho, a gente se interessa um para o outro e tal, mas o senhor já tem uns 60 anos e a sua fazenda não está indo muito bem. Ao invés de administrar, dar serviço para os outros, você fica desde de manhã cedo até à noite só trabalhando, como nós diríamos, né, se tivesse Moro na época, né, como um Moro. E aí o outro diz, afinal de contas, você não tem nada que fazer para você se intrometer na vida dos outros? O outro estava, por alguma razão, ele estava fazendo aquilo lá, né? Aí o Kremes, né, que é o personagem, ele diz, eu sou humano e nada de que... Eu sou um homem, né, e nada do que é humano me é alheio. Eu me interesso para os meus vizinhos, eu me interesso para as pessoas, eu quero ajudar. É nesse sentido. Então, qualquer coisa que diga respeito ao gênero humano, às pessoas, é de interesse meu, é coisa que me diz respeito, eu não posso ignorar. Então, ela é absolutamente solidária e assistencial à parêmia. Mas já é um outro viés. Entende? Por isso, se vocês começarem a estudar parêmias, vocês vão realmente se apaixonar, porque é um mundo fantástico. Você queria falar alguma coisa, César? Uma curiosidade, quando a gente botou a placa, a gente botou por causa dos 700 experimentos. Que lá no finalzinho tem essa expressão que é apressa-te lentamente. Que eu até entendi errado, eu achava que era tipo assim, devagar se vai ao longe, mas não, é uma outra coisa. Mas a curiosidade é o seguinte, desde que eu botei aquela placa lá, eu acho que já teve mais de umas 10 pessoas que chegaram perguntando, ô César, quem foi essa Festina Lente aí? Era uma amiga do Valder? É uma concierge, uma amparadora do campus? Essa pergunta eu já vi umas 10 vezes sendo feita. Então, volta àquilo que você estava falando, da importância de você entender, né? É justamente, mas intriga, né? Provoca uma pergunta, provoca um interesse nas pessoas. O provérbio é assim. Bom, eu acho que eu vou continuar para frente, senão, se alguém quiser dizer mais alguma coisa, tudo bem. Bom, vamos lá. Sei lá. Bom, sabedoria. Já que nós estávamos falando, eu vou voltar ao título, né? Sabedoria nas parêmias. Para a gente ter uns conceitos bem definidos para ver do que nós estamos falando. O conceito de sabedoria não é unívoco. Essa palavra eu acredito que seja de uso de vocês, unívoco, que tem um sentido só. Ela presta-se a várias interpretações, tais como erudição, inteligência, prudência, sensatez,
experiência de vida e sabedoria popular expressa por ditos repetidos a miúde. Então, quando se fala de sabedoria, evoca um mundo de coisas na cabeça das pessoas. De que sabedoria estão dizendo, estão falando. A verdadeira sabedoria, nós sabemos, é aquela pautada pela inteligência evolutiva. Mas existe uma sabedoria popular, que é uma sabedoria que faz com que você leve uma vida melhor, que você não tenha atritos, que você saiba tirar proveito do seu dia a dia, do seu contato social, como você se portar. E o provérbio, justamente, ele é a expressão de sabedoria popular. Regra geral, é isso que se entende um provérbio. Vem de uma experiência. Por exemplo, ele usa muito, o provérbio usa, como eu disse, várias figuras de linguagem. A metáfora é uma delas. Para indicar, por exemplo, que o velho, regra geral, é sensato, é sábio. Vários povos têm provérbios sobre isso. Os gregos tinham a raposa velha não cai em armadilha. E tem uma outra versão em grego também, macaco velho não cai em armadilha. Nós vamos para o Brasil e aí nós traduzimos isso daí, macaco velho não põe mão em cumbuca. A gente adaptamos ao mesmo pensamento. Agora, quer dizer que todo velho é sábio? Não. Por isso eles pegaram uns animais que no imaginário são espertos, são inteligentes. A raposa é tida como prudente, como inteligente, como esperta. O macaco também. Então não é qualquer velho que tem experiência, que seja sábio, que tenha adquirido experiência. Se ele não tiver um grau de inteligência e de observação, ele pode morrer de velho sem aprender nada. E esse tipo de velho, Sêneca diz, fulano não viveu muito, né? Ele demorou para morrer. Ele não fez nada, não aproveitou nada na vida. Então, a erudição pode ser sinônimo de sabedoria, mas uma pessoa pode ser erudita e não ser sábia. Ela tem vários conhecimentos e tudo mais, mas na maneira de agir, ela não demonstra sabedoria. Agora, se ela é prudente, se ela tem realmente sensatez e tudo mais, ela é sábia. Então, o que nós vamos procurar justamente nas parêmias, quando nós estamos estudando, é sobretudo as parêmias sábias. Então, parêmia, ela vem do grego, a palavra grega parimia. É um termo científico. Ele engloba provérbios e ideias afins, tais como, eu já disse agora há pouco, mas chegaram as pessoas depois, aforismo, adágio, anexim. Esse anexim, tem uns que pronunciam anexim também, né? E a pronúncia anexim é dada porque alguém fez uma etimologia, que eu não acredito que seja, né? Vindo do árabe, de uma palavra que significa canto e que se pronuncia como x, né? Mas não me parece que tenha a ver com canto, não. Apodo, apotegma ou apoftegma, axioma, bordão, brocado. Brocado vem do nome de um bispo da Idade Média que escreveu tratados de leis, né? Um livro em que ele trazia os brocados, né? Que foi chamado brocados, que são máximas
jurídicas. E por causa do nome dele ficou a palavra bocado. Ditado, coisa que repete, né? Dito, a mesma coisa. Divisa, quando alguém tem uma parêmia, tem como divisa de vida, gnoma. Gnoma é do grego, é uma parêmia que tem uma sabedoria, um ensinamento moral, certo? De vida. Lema também é a mesma coisa que divisa. Máxima, pode ser uma máxima moral, pode ser uma coisa que alguém tem como norma. Moto, mesma coisa. Pensamentos, né? Os pensamentos de Marco Aurélio, por exemplo. Pensata, preceito, rifão, sentença e outras. Tem outras. Então você vê que é uma coisa muito rica. Agora, já que a gente viu isso daí, eu vou voltar. Ué, onde que está? Não, no primeiro, é antes dela aqui, é antes disso daí. Aí, agora o próximo. Agora. Não. Tem que abrir a cortina primeiro? Tem que abrir a cortina, tá certo. Então volta. Desculpa aí, então. Pode falar. Incluso também, que não está ali a princípio, não vê, os megapensênios trivocabulários. Megapensênios trivocabulários. Agora, é interessante você saber que no grego e no latim tem megapensênios bivocabulares. Esse festina lenta é um deles. No grego. Entende? Na nossa língua, é isso daí que eu precisava, né? O megapensene, justamente, na nossa língua, a dificuldade de você ter uma ideia concisa e que vale a pena, que seja um pensamento nobre, elevado, em 3 palavras já é difícil. No latim e no grego você consegue isso até com 2 palavras, porque são línguas sucintas. Tem uma outra aqui, por exemplo, Concordia Discourse. Essa é de Horácio. Adivinha qual que é aqui da conscienciologia? Não é megapensene, mas é um princípio da conscienciologia. Admiração e discordância. E se você compulsar uma das edições disso daqui, lá no Luciclo, está uma anotação do professor Valdo em Concórdia Discourse, Admiração e Discordância. Concórdia Discourse, quer dizer, é uma concórdia em que há discordância. Quer dizer, você concorda, mas não em tudo. Mas a ideia justamente de haver concórdia, em que o Valdo traduziu por admiração, é interessantíssimo. Quer dizer, no relacionamento humano, nem tudo você pode concordar, nem tudo o que o outro faz ou que a ideia do outro é para você totalmente, mas nem por isso você deixa de concordar com aquilo que diz respeito às suas maneiras de ver, ou seu sistema de vida, ou sua filosofia, seus princípios. Então é profundo isso daí. Admiração e discordância é um conceito elevadíssimo. E se as pessoas levassem isso em consideração, o convívio seria muito mais fácil. Exato. É um respeito ao outro. Bom, esse princípio aí, né? Não acredite em nada, nem mesmo no que informarem nessa tertúlia, experimente, tenha as suas experiências pessoais. Isso aí, naturalmente, é adaptado do princípio da descrença. Se trata de 2 parêmias. A primeira, não acredite em nada, é justamente um preceito negativo.
não fazer. A explicitação é dizendo, olha, eu estou dizendo isso, mesmo que diz respeito a mim, né? Nem mesmo no que ele informarem nessa tertúlia matinal. Não é somente o que eu disser, mas que os colegas disserem, de forma para estar no plural. Se nós pararmos, não acredito em nada, isso aí é absolutamente negativo mesmo, né? Fica parado, você não acredita. E daí? É o ceticismo, simplesmente. Aí vem a segunda, experimente. Quer dizer, você não vai ser uma pessoa que vai se anular e vai acreditar em tudo que as pessoas lhe disserem, informarem. Você vai trabalhar, você vai fazer a experiência, você vai pôr à prova aquilo. Então, o princípio da descrença é uma coisa fantástica, porque embora as pessoas às vezes vejam só o lado negativo disso daí, ele é absolutamente proativo. Ele exige da pessoa arregaçar as mangas, ele exige da pessoa procurar sua própria evolução, procurar a experiência, procurar ir atrás, procurar compreender. Naturalmente eu estou fazendo o meu comercialzinho cada vez que eu falo de parêmia, depois eu vou convidar aqueles que quiserem fazer parte da pré-IC, nos ajudar a formar um EC, serão bem-vindos. Então eu volto a dizer que eu disse no começo, várias pessoas vieram depois, nós nos reunimos todas as quartas-feiras, das 16 às 18 horas na AIEC. E quem quiser estudar parêmias, é de estudo mesmo, 2 horas de estudo. Sejam bem-vindos para nos ajudar a ir para frente. Agora vamos continuar. Já foi, então. Provérbios. Geralmente, a parêmia é constituída de frase curta, de origem popular ou não, podendo ter ritmo e rima. Aí, a propósito, para quem nunca refletiu sobre a coisa, a palavra rima, embora não pareça, tem a mesma origem que ritmo, ritmos. Olhar a origem da palavra no português, rima e ritmo era a mesma coisa. Depois que rima veio a significar a ressonância das mesmas vogais no fim das palavras. Então a parêmia pode ter então ritmo e rima, ser realmente um verso ou um semiverso. É rica em imagens e sintetiza um conceito a respeito da realidade ou uma regra social ou moral. Não tem nada que acrescentar isso daí. Os provérbios antigos, dentro de uma determinada cultura, assumem perante o povo em geral a condição de verdade inconteste, por representarem o fruto de experiências milenares. Então é como se fosse uma verdade absoluta para o povo que não reflete, que não existe isso, verdade absoluta. Então a pessoa simplesmente se quer dar força àquilo que ela afirma, ela cita um provérbio e acabou a discussão. É síntese de pensamento, de reflexões amadurecidas sobre determinado tema ou vivência. Por exemplo, eu vi agora há pouco aqui um provérbio que ocorre aí no Brasil. Briga de comadres. Aqui, briga de comadres, a verdade, descobrem-se a verdade. Brigam as comadres, descobrem-se a verdade.
Você imagine os vizinhos, né? E aí começa a brigar, comadres, estão todos juntos, né? São amigas e tudo mais, mas se elas brigam, aí os podres saem, né? Então a verdade vem à tona. Isso é uma coisa popular, né? Devagar com a dor que o santo é de barro, coisas assim, são os adágios brasileiros. Eu tenho aqui, não sei se vocês conhecem esse livro aqui, é um livro interessante, Leonardo Mota, ou Leota. E Leonardo Mota é um personagem interessante, um cearense, morreu em 1948, deixa eu ver que já é meio antigo. Ele era um curioso justamente de provérbios, de adágios populares, de aforismos. Ele estudava muito isso daí, de um lugar para outro no Brasil, mas sobretudo no Nordeste. Ele é mais especializado no Nordeste. E ele pretendia fazer um livro sobre provérbios, então, que seria chamado Adagiário Brasileiro. Ele colecionou durante anos, décadas, provérbios. Ele era boêmio, sabe? Esse tipo de poeta e tudo, vivia nas noites. Então a saúde dele não era lá grande coisa. Ele acabou escrevendo o livro e veio a dessomar, né, a falecer antes de publicar. E logo depois do velório dele, os familiares procuraram o livro que estava pronto para ir para o prelo. Não acharam. E anos depois não acharam, mas acharam as anotações dele para a composição do livro. E aí os filhos, anos depois, né, 2 décadas depois, acabaram publicando, mas já não é a mesma coisa, né? Alguém quando tem um trabalho já terminado e quando é outro. Mas é um livro interessante, que dá para você ver como é que o brasileiro pensa. Eu vou voltar a esse livro aqui daqui a pouco, quando eu for comentar alguma coisa aí sobre os cuidados que se deve ter no estudo das parêmias. Professor, Pois não? você poderia citar, se você puder, uma meia dúzia, 10 das pessoas mais sábias que você viu que escreveram parêmias? Citar uma... Eu tenho lista. Citar uma... Eu tenho uma lista, no slide tem. Citações. Provérbio é, pois, uma frase que sintetiza sabedoria antiga, popular ou literária, depois nós vamos ver o porquê eu pus esse literário, extraída muitas vezes de trechos de textos famosos e é citado em sentenças independentes para reforçar a afirmação ou conceito, ou até mesmo para se dar ares de erudição. Então, é costume, às vezes, a pessoa citar um provérbio, um ditado antigo, para se dar ares de afirmação. Há uns tempos atrás, aí, eu estava lendo uma coluna de uma personagem, que eu não vou dizer quem é, pouco importa, mais ou menos conhecido na política, e ela cita o Eureka, né? Então, como disse Aristóteles, aí eu não deixei passar, eu falei, olha, que eu saiba, isso aí é atribuído a um matemático chamado Arquimedes, né? A pessoa, e acontece às vezes. Outra, aí eu posso até citar quem é, também se trata, era uma senadora e outra é de um senador. Depois eu descobri que ele estava doente, estava até
quando saiu a coluna dele, ele estava no hospital, mas eu não sabia que ele estava no hospital. Certamente deve ter sido algum secretário dele que o nome dele botou na coluna. Ele cita uma parêmia em latim, e que diz assim: primus in orbe Deus fecit timor. E ele traduz assim: o primeiro no mundo, Deus fez o medo. E é justo o contrário. Primeiro no mundo, o temor criou os deuses. Quer dizer, dando como origem das religiões o medo. O medo do raio, o medo da tempestade, o medo... Você imagine os nossos antepassados remotos, com aqueles cataclismos, né, na Terra que estavam vivendo. Então, havia um medo. Qualquer coisa que eles não pudessem entender, atribuíam à divindade. Então, acabaram criando. Júpiter, por exemplo, é o senhor dos raios. Mas Xangô também é o senhor dos raios. Baal também é o senhor dos raios. E assim por diante. Em todas as mitologias, você tem Zeus, né? Todas as mitologias você tem um deus que é do raio. E foi só em 1752 que a humanidade ficou sabendo o que era o raio exatamente, né? Com Franklin, quando ele fez a experiência dele. Quer dizer, que foi anteontem. 1752 foi anteontem em termos de história da humanidade. Agora, por que essa pessoa, quando citou no latim, e talvez se lembrasse mais ou menos do latim no tempo que ele estudou, quando era mais jovens, e ele cometeu esse erro grosseiro, né, de dizer que era Deus que criou o medo, em vez de um medo que criou Deus, os deuses, é justamente uma questão no latim tem casos, né? Então tem uma palavra, se ela está no nominativo, ela é sujeito, se ela está no acusativo, ela é objeto direto. Então, Deus é acusativo, e Timor é nominativo, Timor fecit, Deus é plural. Então, o deuses fez, seria, entende? Não dá. Mas queria se dar ares de erudição sem ter erudição. Então, esse é esse ponto aí. No citar, a gente deve sempre procurar ver a origem daquilo que a gente está citando, ver se está correta a citação. Sobretudo, eu vou falar mais para frente ainda a questão da internet, mas eu volto tudo, por mais que a gente fale, a gente ainda pode esquecer ainda de dizer, cuidado com a internet é fantástica, para quem sabe usar, é um mundo, tem conhecimentos, tem sites que tem coisas fantásticas, livros antigos que a gente pode pegar em PDF e tudo mais, pode fazer um estudo, mas essas frases que correm para lá e para cá na internet muitas vezes são erradas, muitas vezes a citação está incorreta, tanto gramaticalmente incorreta como a própria citação. Então, no estudo das parêmias, nós temos que tomar cuidado com isso. Mas ninguém está querendo falar nada, vou eu. Então, não pertencem os provérbios à cultura popular específica de um povo. Os mesmos temas, chamado também topoi, que é lugares comuns, se encontram, por exemplo, em várias línguas e dialetos europeus, com pequenas variações. Seriam essas ocorrências resultado não somente do fato de a Europa ter bebido das mesmas fontes literárias clássicas, isto é, greco-romanas, mas também em razão de experiências comuns de seus povos. Então, o fato de você encontrar o mesmo provérbio, a mesma citação na Rússia, na Alemanha, na Escandinávia, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, com variantes mínimas, não quer dizer que um copiou do outro. Também pode ser justamente por causa dessa origem greco-romana, que a nossa civilização ocidental
ela tem 3 vertentes que nós não podemos esquecer para que a gente saiba o que a gente é e ver o que nós vamos fazer daqui para frente. É a influência da Bíblia, que é a hebraica, né? E a influência dos gregos e a influência dos romanos. Então, essas 3 vertentes. Isso aí faz o arcabouço da civilização ocidental. E para que a gente possa se libertar de certas amarras do passado, nós devemos saber onde que elas vêm. Então, esse fato dos provérbios serem ditos em várias línguas, do mesmo jeito, isso você pode constatar com o livro de Altaber. É um livro mais ou menos dessa grossura assim, em estágio de provérbios, em 7 línguas, e não tem em português, não. Das 7 línguas do português não está, mas tem espanhol, tem italiano, tem até em russo. E a maioria são correspondentes. Agora um ponto importantíssimo, viu, que eu convido vocês para raciocínio, que eu chamei de gatilho. Para nós da Conscienciologia, que admitimos a multidimensionalidade e as múltiplas vidas da consciência, as parêmias podem, em determinado momento e contexto, acionar gatilho de retrocognição ao depararmos com parêmia evocadora de ideias e experiências marcantes de passado remoto. Pode acontecer, quando você está estudando a parêmia, um dado momento, acende uma luzinha e você tem uma retrocognição. Isso é sério, não é tirado assim pelos cabelos, não. É uma possibilidade. Você entra justamente em contato com o tempo que você estava na Grécia ou que você estava em Roma ou em outro lugar. Além disso, também um estudo costumeiro das parêmias, eu chamo estudo costumeiro, não um estudo assim esporádico, costumeiro das parêmias, e sua incorporação ao nosso linguajar pode nos pôr em sintonia com consciências afins de pretérito longínquo, nos proporcionando, desse modo, ocasião preciosa de interassistência. Nós estamos estudando parêmias, falamos em parêmias, pensamos em parêmias, certas parêmias, nós evocamos justamente consciências que foram amigas nossas, de passado muito longo, muito longínquo, e nós podemos justamente assistir a essas consciências. Outra coisa, a questão do estudo. Ao nos dedicarmos ao estudo de parêmias, aumentamos nossa erudição, nos damos conta da maneira de pensar de diferentes povos, em culturas diversas, e reencontramos nosso passado, nosso modo de agir ao longo dos milênios e abrimos as portas às lembranças de nossa trajetória evolutiva. Outra vez, questão de retrocognição. Por que eu digo aí que o estudo vai abrir as portas para a erudição, vai aumentar a nossa erudição, o estudo de parêmias? Porque você não vai só decorar a parêmia, você lê uma parêmia e decorar, você vai procurar ver de onde que ela veio. E no estudo de parêmias, nós devemos procurar um livro como esse daqui, do Tosi, que ele dá a origem, quando tem origem, né, de tal parêmia, onde foi encontrada a primeira vez, se ela é repetida em outros lugares, quem mais que repetiu, se há uma variante, tem uma variante. Então, vamos supor, nós vemos uma parêmia, eu vou pegar uma aqui. Eu acho já.
Uma aqui. Eu vou ler em latim só para vocês sentirem o som da... Cogitator. Mus pusilus quam sit sapiens bestia. Etatem que non cubiri uni umpam committit suam, quin si unum obsidiator adiud iam perfugium elegerit. Essa parêmia, que eu vou traduzir, tá? Se encontra numa comédia de Plauto, chamada Truculentos. Aí a pessoa lê a parêmia, vamos no português primeiro. Pense quão inteligente é o ratinho que não confia sua vida a um único buraco. Caso um esteja bloqueado, quer dizer, esteja cercado, sitiado, né? Procura refúgio em outro. É uma frase que um personagem na comédia disse. Aí você começa a refletir sobre isso aí. Puxa vida, ele está mostrando um ratinho que está me ensinando alguma coisa. Não tem um buraquinho só para ele fugir. Porque se tiver um problema ali, ele vai para outro lugar. Isso aí me faz dizer, por exemplo, você ter mais de uma corda no seu violino, né, na sua viola. Né? Você ser capaz de ser mais ou menos multitarefa, se você tem a oportunidade de, se uma coisa não dá certo, você pular para o outro galho, né? Vamos supor que você tenha estudado tal coisa e não tem muito onde aplicar isso daí para você ganhar a sua vida. Você aprende outra coisa. Quando é jogo de cintura. E essa questão aí Agora você diz, bom, tudo bem, quem foi que disse isso? Onde que você encontra? Plautus. Oh, que bom, ó. Aí disse lá que foi Plauto, tá? Em Plauto, no Truculento. Quem que é Plauto? O que é Truculento? A gente vai procurar. Aí você vai achar que Plauto, afinal de contas, é o Shakespeare da época. Ele viveu mais ou menos aí em 254 a 184 antes da nossa era. Quando o povo romano começou a literatura, começou a ter uma vida literária. Antes eram só agricultores, né? Ou então guerreiros, né? Agricultores, ladrões, guerreiros, né? E esse Plauto justamente sabia grego e ele imitou várias comédias gregas. Ele é, para situar vocês, ele viveu durante a Segunda Guerra Púnica. Isso aí as pessoas se lembram no tempo que estudou história, né? Segunda Guerra Púnica. Então, à medida que você vai vendo, você vai puxando o fio da meada, a sua mente vai se abrindo. Plauto, na época, Guerra Púnica, Cartago, e aí você vai aumentando a sua leitura, você vai vendo, afinal de contas, a Segunda Guerra Púnica, como é que foi mesmo, qual foi a importância disso daí para Roma, e vai aumentando a sua cognição, vai aumentando a sua erudição. Aqui eu aproveito, já que está aqui, uma de Sêneca. Stude non ut adequid scias sed ut medius. Estuda, não para que saibas mais uma coisa, mas para que saibas melhor. Não dá para refletir sobre isso daí? Não é só para você dizer, eu sei mais isso. Não, mas porque você aprofunde o seu conhecimento. O estudo é isso. Não é decoreba.
continuar. Estou vendo que vocês estão muito quietos. Agora vocês vão ver, nós já falamos disso daí, nós vamos voltar lá para o Egito Antigo, mostrar para vocês que essa história de parêmia não é só na época. Estou fazendo aqui uma reflexão em relação ao estudo e a sabedoria nas parêmias. Agora ligou. Tá ligado? Agora saiu. Então, estou aqui fazendo, já faz algum tempo que eu estou fazendo essa reflexão da relação entre o estudo nas parêmias e o desassédio. Porque aí eu acho que você pode até complementar bastante mas assim, pelo menos estou vendo uma relação muito estreita. Não sei se eu estou viajando na maionese aqui em alguns aspectos, mas eu acho que tem, né? Além da interassistência, como você falou, o estudo, retrocognição, mas o que veio assim mais forte foi essa questão do desassédio. Exato. Não sei exatamente o que você quer dizer, mas eu vejo uma vertente, justamente porque quando nós estudamos parêmias, nós vamos estudar, na realidade, nosso passado remoto. E aí nós vamos ver certos conceitos que ainda não estão bem dentro da sabedoria evolutiva realmente, né? Então, são coisas que estão dentro de nós, às vezes, maneira de pensar, pensenes, e que precisam ser reciclados. E quando a gente estuda os parêmias, a gente vê bem isso daí. É mais ou menos por aí, assim, meu raciocínio. Exato, uma reciclagem pensênica, que é justamente um verdadeiro desassédio, né? Que fica mexendo, né? O desassédio se dá decantando. Porque à medida que você vai estudando parêmias, necessariamente você vai refletindo. Você vai refletindo. E vai abrindo. E vai nos preparando justamente para entender o professor Valdo. Isso é importantíssimo. Acho que porque acabei pegando o gancho aqui. O Egito Antigo. Vou dar uma amostra para vocês. Na quinta dinastia, que é por volta de 2450, antes da nossa era, Ptahhotep, que era um alto funcionário do faraó, ficou velho, com a idade avançada, e ele foi falar para o faraó: olha, eu já não estou mais em condições de continuar o meu serviço, estou velho, o meu filho podia tomar meu lugar. E ele, quando ele diz isso, ele emite uma parêmia: a velhice só traz mal ao homem. Absolutamente negativa a coisa, né? E aí ele começa a dizer: a vista cansada, os ouvidos moucos, o paladar já não aprecia mais os alimentos, a gente tem até dificuldade para sentar e levantar. Então, eu estou nessa situação, então preciso passar a bola para frente. Aí o faraó responde para ele: ninguém nasce sábio. Então prepara teu filho, né? É preciso instruir os jovens. E aí, a gente continuando lendo esse papiro, a gente vai ver como é que ele instruiu o filho dele. O que era sabedoria para eles na época? Era justamente o trato social, a maneira de falar, como se comportar. E aí ele diz, entre outras coisas, né, eu peguei umas frasezinhas do texto: entre as instruções dadas por Ptahhotep ao seu filho, destaco: não te orgulhes de tua sabedoria. Isso aqui, eu dou uma paradinha aqui para a gente pensar.
Não te orgulhes do teu curso intermissivo. Não te orgulhes de estar na Cognópolis, etc. Ouve o sábio e o ignorante. Tem que aprender, tem meio de aprender com todos. A arte do bem falar, que era justamente uma coisa de sabedoria para eles, né? É rara como a esmeralda, é tão difícil de achar como a esmeralda. Contudo, pode ser encontrada com as escravas no moinho. Você vê a sabedoria do velho, ele estava reclamando de estar velho, né? Não estar enxergando direito e tudo mais. Mas nós podemos aprender com qualquer pessoa. Por mais humilde que ela seja, ela pode ter alguma coisa para nos ensinar. Isso daí, para mim, eu acho que é uma grande sabedoria. Tem um outro texto, aí já é mais recente, é da 22ª dinastia, se chama Instrução de Ani. A 22ª dinastia é numa das... essas datas aí são tudo de teorias, sabe? Há maneiras diferentes, às vezes, de datar isso daí. É do século XI ao século VIII. Essa instrução de Ani é repleta de normas rituais e um punhado de coisas religiosas e tudo mais, mas tem coisas lá dentro muito interessantes. Não sejas tagarela, a língua pode arruinar um homem. Essa questão justamente do falar o que não deve, da fofoca e tudo mais, o mal que pode vir disso daí. Sustenta a tua mãe como ela te sustentou. Muita gente tem que aprender isso aí ainda, né? Não fique sentado quando a pessoa mais velha está de pé. É ou não é atual isso aí? Pega um ônibus para você ver. Agora você vê, olha, isso aí é da 22ª dinastia do Egito. Já se prescrevia isso. E até hoje não se aprendeu. Eu vejo, às vezes, num ônibus, uns velhinhos, não no meu caso, né, porque eu só tenho cabelo branco, eu não sou velho, mas uns velhinhos de pé, umas senhoras, e um cara robusto, né, sentado. Acontece. Vamos mais para frente, então. Muitos povos viveram séculos ou até milênios sem conhecimento da escrita. Os conhecimentos eram transmitidos através de contos, pequenas fábulas e de frases curtas que se tornariam provérbios ao longo dos tempos. Essa é a origem dos provérbios. Vocês, provavelmente ninguém aqui tenha tido essa experiência de viver, não séculos, milênios, né, nessa vida, mas alguns anos, numa cultura oral. Eu vivi. Até meus 10 anos de idade, o mundo onde eu vivia, não havia livros, não havia escrita, era tudo oral. Papai botava o filhinho no colo, à noite, e contava histórias para ele. E a gente fazia repetir, muitos dias, conta de novo aquela história. E ele repetia exatamente como ele sabia de cor. Aí quando eu fui ler os irmãos Grimm e outros livros de história de fada e tudo mais, eu falei, mas tudo isso aqui eu sei, né? Aprendi do meu pai. Tinha um senhor no bairro lá que era especialista em contar histórias. Então as coisas passavam, os conhecimentos. Estão pensando, Carlos Magno, todas aquelas as histórias de Carlos Magno, dos cavaleiros, etc., as histórias antigas, eram todas contadas, passado. E o mundo antigo foi assim durante muito tempo. Era uma cultura oral. Então, e provérbios, essas parêmias eram importantíssimas, porque ela dava
o ensinamento daquela história. Era um resumo. Quem nunca leu fábula por aqui? No fim da fábula tem o que o Esopo chamava de mythos, que é justamente, nós traduzimos por moral da fábula, né? É um resumozinho, ele conta uma historinha e depois tem uma moralzinha da história. E aquilo ali é que fixa o ensinamento. Era assim que funcionava a coisa. Depois, a coisa mudou, né? Que veio a cultura. Os filósofos gregos, até Aristóteles, já que está chegando onde você queria, viu, Tiago? Até Aristóteles, os provérbios na Grécia eram considerados como vulgares, próprio do povo inculto. Platão chega a citar provérbios e tudo mais, mas assim é um passar. Aristóteles viu neles sabedoria milenar, como ele diz, de antes do dilúvio. E segundo Diógenes Laércio, escreveu um tratado Periparimion, a respeito das parêmias. Infelizmente, esse tratado de Aristóteles está perdido. Vários paremiógrafos, que são teóricos e criadores e colecionadores de parêmias, são os paremiógrafos, surgiram em seguida. Primeiro entre os peripatéticos, quer dizer, da escola de Aristóteles. Tem um chamado Demétrio, Teofrasto, Clearco, Diciarco e outros. O estudo das parêmias atingiu seu apogeu, estou vendo que o tempo está passando, em Alexandria, onde Eratóstenes, Aristófanes de Bizâncio e Dídimo, sobretudo, coletaram inúmeras parêmias. Aí, a partir justamente dessa escola de Alexandria, se começou a fazer coleção. E coleções imensas e com anotações, etc. Aí eu tenho coleções dessas aí, desses de Dídimo e de outros, mas infelizmente está tudo em grego. Eu não tenho tradução. Agora aqui que ele me falou famoso, tem que tomar cuidado com o negócio aqui. O estudo e coleta de parêmias continuou ao longo dos séculos. Foge ao nosso escopo fazer o histórico da paremiologia. Não é isso que eu quero aqui. Basta nos citar alguns nomes famosos. Dídimo, tem gente até que tem uma teoriazinha que o professor Valdo teria sido Dídimo. Eu ouvi alguém falando, teoria, né? Não que o professor Valdo tenha dito que seja, porque justamente Dídimo escreveu enormemente. Ele escrevia praticamente o tempo todo, mas as obras dele, a maioria, se perderam, né? Zenóbio, que é muito citado, Diogeniano, que é muito citado, não confundir com Diógenes de Laércio, Apostólio já é bem recente, já é do século XIV, por aí, e Arsênio, que é filho dele. Então, um chama Miguel Apostólio e o outro é Arsênio Apostólio. São gregos, né, que acabaram fugindo para a Europa, para a Itália. E um deles, Arsênio, se tornou bispo depois e tal. E Erasmo, que já da Renascença, né? Esses aí também, o Arsênio também é. Erasmo tem os adágios de Erasmo. Então, gente antigo que estudaram. Tem vários outros. Modernamente, nós temos esse daqui, que o professor Valdo tem em alta conta. Aqueles que frequentaram aqui em 2012, 2013, deve se lembrar, o Renzo Tosi, quando o professor Valdo, que estava justamente nos estudos mais aprofundados de parêmias, porque ele estava justamente já maquinando a escrita do Orto Pensatas, do Lexicon de Orto Pensata, ele chegou a aventar a hipótese de Renzo Tosi
professor Resultosi de Bolonha, ter sido ou ser evoluciólogo. Ele chegou a aventar essa hipótese, justamente pela profundidade do estudo feito nesse livro aqui. Que ele disseca as parêmias, vê as origens, onde foi, como, as pessoas que citaram, as variantes, coisas semelhantes. Então, é um estudo de uma profundidade, de uma abrangência de compreensão que suscitou justamente a admiração do professor Valdo. E, logo depois, ele incentivou curso heterocrítica de obra útil, a esse livro aqui, e trouxeram, o Felipe trouxe o professor Tosi de Bolonha aqui para nos dar uma palestra. Você quer falar alguma coisa, Mercedes? Quero sim. Obrigada. Só que vocês me ajudem a entender, Mercedes, viu, que eu tenho dificuldade de audição. No, vamos ver. Ahora está bien el micrófono. Yo quería saber la diferencia, si existe, de las fábulas y de las paremias. Porque yo me lembro así. A primeira palavra eu perdi. Tá. Qual é a diferença? Fábulas e parêmias? Sí, yo me lembro de las fábulas de Esopo. Isso, así, hace, de cuando yo era pequena, hace tempo, Mas não sei se há uma diferença de tempos ou que foi primeiro a fábula e depois a paremia, não sei. Algo assim, tá? Há uma teoria que as parêmias vieram justamente de pequenas fábulas, mas justamente a parêmia é a moral da fábula, aquele que vem no finzinho, é o que dá justamente a explicação. Por exemplo, tem uma fábula... A frase enfática. A frase enfática é uma parêmia. É uma parêmia. A frase enfática é uma parêmia. Você faz todo um arrazoado e em um dado momento você pega o essencial daquilo ali na frase enfática. Vou tocando para frente, que eu tenho algumas coisas que eu acho... Não deu certo, não. Aí deu. Isso aí da arte aí da turma da tertúlia matinal. É justamente a utilização de idiomas para se comunicar. Justamente quando se trata, nós vamos falar daqui a pouquinho, justamente quando se trata de estudo de parêmias, a gente necessariamente tem que ir além da própria língua, tem que estudar mais um pouco. E eles botaram lá uma lâmpada representando uma língua. Então, ilumina. Dá para você enxergar o outro, dá para você interagir. Mas se você acende mais uma lâmpada, fica mais claro. Se acende uma terceira, mais claro ainda. Se acende uma quarta e tudo mais. À medida que você estuda mais idiomas, você é capaz de usar passivo ou ativamente mais idiomas, mais claro você pode se tornar. E maior compreensão você pode ter das coisas. E aí eu passei que eu chamo de cuidados. Uma coisa que eu digo para vocês, de uma pessoa mais velha, né, já de cabelo branco, bastante experimentado em certas coisas, é importante lembrar aos interessados no estudo e coleta de parêmias cuidados mínimos. O ideal seria conhecimento razoável, ao menos de línguas clássicas. Conhecimento razoável, ao menos, de línguas clássicas. E ser capaz de ler inglês, francês e alemão. O italiano e o espanhol também são muito úteis. Quer dizer que há alguma língua a mais. Nós, no nosso grupo lá, nós estamos tendo dificuldade de achar textos em português.
texto clássico. Por exemplo, achar um livro inteiro de Sêneca, que é o que nós estamos estudando no momento, em português. Acha uns livretinhos aí com uns pedacinhos, tal, uns trechos, mas não tem total. As pessoas, por exemplo, que têm acesso ao francês, ao inglês, ao espanhol, têm condição de ter esses... Já está aos 15 já? Então vamos mais rápido. Caso o estudante de parêmia seja monoglota, que fala uma língua só, será obrigado a se servir de traduções. Aí que vem a questão dos cuidados. Nesse caso, aconselha-se munir-se de obras conceituadas e mesmo assim checar a parêmia em outras fontes. Trago aqui exemplo de parêmia atribuída a Aristóteles em O Dicionário Enciclopédico da Sabedoria, na página 226. E também uma outra coisa, já que eu estou dizendo cuidado com os livros com título pomposo. A parêmia é a seguinte: a amizade é uma alma que vive em duas almas. Faz sentido para vocês isso aí? A falta de lógica da afirmação, uma alma que vive em duas almas, me convenceu de imediato de que algo estava errado. Isso aí estavam coletando parêmias para um dicionário que a gente está fazendo, né? Aristóteles, no meu ver, jamais diria uma coisa dessa, seria um absurdo. Como encontrar a parêmia original? Está simplesmente lá, a amizade é uma alma que vive em duas almas, Aristóteles. Não dizia em que livro, nem nada, em que página. Aí eu me lembrei de um livro que eu tenho costume de ler, de Diógenes Laércio, que escreve a vida dos filósofos, e no fim de cada vida de filósofo ele traz uns dizeres, né, umas frases famosas desses filósofos. Ele costuma elencar parêmias de filósofos citados. Aí eu fui lá. Lá encontrei o seguinte texto: Erotites, qui est philosophi, mia psyche diosomas enicusa. Isto é, perguntaram-lhe a Aristóteles, o discípulo perguntou: o que é amigo? Respondeu: é uma alma que vive em dois corpos. Diferente. A alma que vive em duas almas não faz sentido nenhum. Uma alma que vive em dois corpos já não faz sentido. Quer dizer, são identidades de sentimentos. São duas pessoas que têm a mesma maneira de sentir, a mesma maneira de encarar as coisas. Isso aí é um amigo. Isso aí para mim é profundo. Aí você vê lá, soma assim. Soma, vocês conhecem a palavra soma, corpos. Dio, dois, quase português. Philos, você conhece filosofia e tudo mais, a palavra amigo. Psique, alma. Vocês sabem grego e não sabem o que sabe. Cuidado especial deve-se ter com a internet. As nossas opiniões tornam-se fixas a partir do momento em que paramos de pensar. Atribuída a Ernesto Renan. A mesma em inglês. Our opinion becomes fixed at the point where we stop thinking. As duas são praticamente a mesma coisa. Mas Renan não disse isso, que as nossas opiniões tornam-se fixas a partir do momento em que paramos de pensar. Ele diz o seguinte: nos opinions deviennent fixes au point de nous empêcher de réfléchir. Nossas opiniões se tornam fixas, quer dizer, paralisadas, monolíticas, a ponto de nos impedir de refletir. Quer dizer, nós estamos tão fixos nas nossas ideias, tão dogmáticos, tão certos dela, que ela nos impede de pensar. Quer dizer, falta de flexão, falta de abertura, falta de neofilia. É completamente diferente. Parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Nossas opiniões tornam-se fixas a partir do momento em que paramos de pensar. Nós paramos de pensar, elas se tornam fixas. Ele está dizendo não. Elas se tornaram fixas
e nos impede de pensar, nos impede de refletir. Nós ficamos dogmáticos. Temos que sair disso, completamente diferente. Isso. Agora, uma outra coisa lá, diz, no caso apócrifo envolvendo o professor Pasquale. Eu não sei se vocês já viram isso daí, mas um amigo meu me mandou um dia desse. Na internet, vocês sabem, tem gente que é engraçadinho, que costumam citar coisas em nome de alguém famoso. Ele quer passar as ideias dele e joga nas costas. E aí tem uma citação dizendo que era do professor Pasquale criticando certos parêmios nossos, ou até expressões. Pé de moleque, por exemplo. Ele diz pé de moleque. Não tem sentido pé de moleque, o doce, né? A origem de pé de moleque, para essa pessoa que diz que ele é professor Pasquale, mas não é, seria um moleque que chegou, enquanto a mulher estava fazendo doce, ele roubou o doce, ela falou, não rouba não, pé de moleque. Não é? Estupidez. Se ele conhecesse o passado e visse que as pessoas não andavam na poeira descalço, com o pé meio todo sujo, tem a cor do pé de moleque. O pé de moleque é marronzinho, como um pé, o doce pé de moleque é marrom igual um pé sujo de um moleque. Por isso que tem o nome, não tem nada disso aí. Outro, ele diz bicho carpinteiro. Tem uma expressão que diz assim, ô moleque, você fica quieto, você parece que tem bicho carpinteiro. Aí diz, onde se viu agora bicho carpinteiro? Deveria dizer, você tem bicho no corpo inteiro. Ele desconhece a palavra carpinteiro, que significa caruncho. É só olhar no Wise. O professor Pasquale conhece o Wise. Ele não diria isso daí. Então, bicho carpinteiro é caruncho. Então, como se a criança tivesse caruncho em certas partes, né? Que aí ele não para quieto, né? É essa a expressão. Outra, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Está tudo errado. Espalha a rama pelo chão. O que é isso? Rama de batata e batata é a mesma coisa. Você olha lá e ele é batata. Esparrama. A batata, quando nasce, ela esparrama pelo chão. Quer dizer, as ramas dela vão pelo chão. Está correto. Não tem nada de... Então, a cor de burro quando foge. Ele diz, o que é isso? Está tudo errado. Corro de burro quando foge. Se o burro está fugindo, por que eu vou correr? O cara não tem cabeça. Né? Cor de burro quando foge, quer dizer, uma cor indefinida. O burro foge, não dá para você ver a cor dele. Então, cor de burro quando foge. Então, uma expressão que a gente dizia em casa, do outro lado, poxa, ele passou correndo tanto que parecia, não deu nem para ver a cor. A pessoa passou que não deu nem para ver a cor. Então, é uma cor indefinida, cor de burro quando foge. Então, não vão na conversa desse negócio que foi o professor Pasquale que criticou. Agora, melhor é essa aí. Quem tem boca vai a Roma. Aí o cara vem doutoral. Não é quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca vaia, de vaiar a Roma. Ah, bom, né? Só que tem que em francês tem a expressão qui langue a Rome va. Quem tem língua vai a Roma, que é o correspondente a isso daí. Então, não tem nada de vaiar, não. Você vai perguntando mesmo, você chega tão longe quanto Roma, né? Basta você ter, não precisa ter GPS, na época não tinha, né? Cuspido escarrado, está tudo errado. É esculpido em Carrara, né? Em francês tem son nom, il est son oncle tout craché. Ele é o seu tio todo escarrado. Diz em francês, tem a expressão. Então, cuspido escarrado quer dizer exatamente como se saísse de dentro. A expressão é meio vulgar, mas é comum. Outra, quem não tem cão, caça com gato. Aí ele disse, mas o gato não tem cão, caça com gato, mas caça como gato. Já inventou uma outra. Existe em várias línguas a expressão. E os nordestinos, eles acrescentam, quem não tem cão, caça com gato, quem não tem pinico, e no mato. Então, o que mostra exatamente o que quer dizer. Tem uma sabedoria nessa expressão, quem não tem cão, caça com gato. Você não tem um instrumental de acordo,
Você usa um que você pode, semelhante. Não é porque você não tem uma ferramenta ótima que você vai deixar de fazer o trabalho. Faça como você pode. Laurentino, hay una expresión en España que dice que quien tem boca se equivoca. ¿Você Porque conhecia se essa? equivoca. Bom, já estamos terminando. Eu trouxe vários parêmetros do professor Valdo, só para vocês verem com o apreço que ele tinha, diz: pensato é termo popular, parêmio é termo erudito. A parêmio, ou a máxima, é uma síntese da cultura de um povo. A parêmio, a rigor, é a síntese das enciclopédias. Ao redigir ortopensatas, a consciência autor elimina a autorrigidez, porque atua com liberdade pensênica plena. O corpus da conscienciologia é a grande novidade no universo da paremiologia, nesta era da reurbanização, esse é o léxico de ortopensato. E tem outra, a consciência paremióloga, querendo ou não, participa da corrida da originalidade cognitiva, na qual cada personalidade procura deixar como legados parêmias que possam sobreviver por mais tempo. A paremiologia é o conjunto de síntese da sabedoria do cosmos, estruturado por meio da fabricação de pílulas holocognitivas. Está vendo? Ele chama a parêmia de pílula holocognitiva. Epa. O que predomina no universo da paremiologia, infelizmente, é a repetição das ideias e de tolices, estas em função dos usos e costumes das contemporaneidades e inevitavelmente ultrapassadas através dos séculos. É isso daí que eu estava negócio. Temos que fazer um exorcismo de coisa que é ultrapassado nas parêmias que nós usávamos. Não está querendo? Opa. Não, tem uma coisa antes. Uma das melhores realidades da vida intelectual é que no universo internacional e secular da paremiologia não predominam as máximas nocivas. Termina com algo, estudo e estudo. E como eu tenho ainda 2 minutos, né? Eu vou ler umas aqui de Sêneca, por exemplo. A verbação. Seja esta a síntese de nosso arrazoado. Falemos o que sentimos, sintamos o que falamos. Seja nosso discurso conforme com nossa vida. Prioridade. O doente não procura médico eloquente, mas capaz de o curar. Tares. Tudo isso do Sêneca. Nossas palavras não visam agradar, mas ajudar. Autodomínio. O autodomínio é um bem inestimável. Isso há 2000 anos atrás, gente. Estudo. Durante todo o tempo em que se ignora, deve-se estudar. Enquanto a gente ignora alguma coisa, deve-se estudar. Isto é, a vida toda, estudar como viver enquanto se vive. Isso daqui justamente está num contexto em que ele começa uma carta a Lucílio, discípulo dele, em que ele fala: olha, eu estou frequentando um filósofo agora, estou estudando. O Sêneca falando. O Sêneca estava com 65, 66, 67 anos na época. Ele morreu com 69, estava no finzinho da vida dele, né? Aí ainda diz, o outro vai dizer, mas você não tem vergonha não, velho, ir para a escola? Ele falou, não tem vergonha de ir no circo, não tem vergonha de ir numa festa e tudo mais, por que eu vou ter vergonha de estudar? Aí você vai me perguntar até quando se deve estudar? Ele disse, enquanto a gente ignora alguma coisa, enquanto tem algo para aprender. Então, eu estudo todo dia, pode me acreditar, viu? Aí ele fala também assim, mas eu também ensino alguma coisa para eles lá. Eu chamei isso aqui de sempre aprendente. O que é que ele ensina?
o velho também deve estudar. Ele estava dando o exemplo, né? Estava ensinando os jovens lá que um velho também deve estudar. E aí chegamos no fim. É isso, anuncia a próxima. Um recado? Oba! Para doação para? Para sortear? Ah, a doação para sorteio no final. Ai, ai, agora? 18. Tá aí, Igor. O livro é Mega Pensenes Trivocabulários da Interassistencialidade. Tá vendo? É dentro da... Aí. Quarta-feira? Certinho. E então eu volto a repetir, aqueles de vocês que foram mordidos pela abelha da paremiologia e que queiram nos ajudar nos estudos de parêmias, lá na AIEC, todas as quartas-feiras, das 16 às 18 horas, serão bem-vindos. A próxima tertúlia matinal será no dia 6/8, Ortopensenidade, com a professora Lilian Zoller. E eu aproveito também para fazer um comercialzinho. Em novembro, dia 10, 11 e 12, nós temos pela IC um curso de reciclagem da pensenidade religiosa. Temos que reciclar as parêmias religiosas. Então, muito obrigado a todos. Ah lá, tá?